lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Shalom, gente. Tua presença Vamos adorar, vamos adorar. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar. É ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca amigo, dinheiro, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, tua presença, Pai, vem nos levar com a tua presença, oh Deus, vem Senhor, queremos mais a tua presença, Aleluia. Glória a Deus. Presença maravilhosa do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, queridos. Gente, estamos numa semana voltando com força total. Semana passada foi nossa semana de descanso, de Shabat, das lives. Quase não tivemos lives. E essa é a semana da unção dobrada. Então nós temos live de manhã e de tarde. Então, veja bem, na segunda-feira nós tivemos uma live tremenda com o baterista do Novo Som, Geraldo Abdul, onde nós escutamos um pouco do testemunho dele e depois tivemos um tempo tremendo de liberação, de impartição sobre a vida dele. Ele testemunhou depois, em particular comigo, que foi muito forte o que ele recebeu da parte de Deus. Logo depois, na terça, nós tivemos uma live de manhã. Deixa eu ver que hoje é quarta, né? Isso, na terça tivemos uma live de manhã tremenda com o apóstolo Coraiola, onde ele falou sobre a porta das ovelhas e a paternidade, a importância de você ter uma paternidade espiritual para que você não entre no espírito da ovelha desgarrada. Foi muito profundo de manhã com Coraiola. E ontem à tarde tivemos uma live de impartição com uma filha espiritual que eu ganhei para Jesus, e ela contou aqui ao vivo, em lágrimas, como ela superou a morte do irmão e do filho, e o que Deus tem feito na vida dela. Também fizemos aqui em tempo real, em duas lives, 6 e 7 da noite, o mapa profético da vida dela. Inclusive, gente, em breve eu vou lançar aqui
um serviço, é um serviço apostólico que vocês vão poder adquirir, que é o mapa profético de vocês, onde vocês vão descobrir todos os códigos do nome de vocês, da data de nascimento, da origem, da raiz dos pais, da paternidade, do destino, da data de nascimento no calendário bíblico e no calendário gregoriano, dos lugares por onde você viveu. Então é um trabalho difícil, um trabalho tremendo, por isso vai ser um serviço apostólico que vocês vão poder adquirir. Estou preparando só o manual para vocês poderem adquirir. Mas foi tremendo o mapa profético que nós entregamos ontem para a Sandra em tempo real. E à noite eu ainda fiz uma live com o Davi Oliveira, falando sobre deixa ir, desapego, o segredo da riqueza. Isso foi ontem. Hoje de manhã, gente, hoje de manhã, 11 da manhã, nós tivemos uma live sobrenatural com o profeta Amaro. Gente, foi muito emocionante, porque nós começamos a bater papo e entramos num assunto profético sobre casamento. E quantos códigos foram liberados, tanto da parte do profeta Amaro quanto de mim. O profeta Amaro me chamou agora aqui e falou assim: olha, eu fiquei muito impactado com os remas que foram liberados nessa live hoje de manhã, foi muito forte. E agora, com muita alegria, mas muita alegria mesmo, eu quero apresentar para vocês aqui em primeira mão, gente, a líder de intercessão da nossa torre, nosso ministério, nossa base apostólica, nossos eventos, tudo que nós fazemos, nós temos uma torre de intercessão, um grupo muito sério, muito maduro. E esse grupo, ele é liderado por essa que em breve, irmãos, será conhecida no Brasil e no mundo como uma potência na área da intercessão e do ensino nessa área, que é a nossa profetisa e pastora Mara. Então eu vou convidar logo a Mara aqui para que ela nos amareie. Eu acho que está aqui com o Ministério Apostólico Videira, pelo Instagram da igreja dela, porque ela é psicóloga. E como psicóloga é melhor não entrar com perfil profissional, para não gerar nenhum tipo de problema, né? Com código de ética. Então entrou pelo da igreja. E tá aí a Mara, gente. Essa é a Mara, nossa líder de intercessão. Seja bem-vinda, minha filha, nesse lugar profético, nesse portal dimensional que é a nossa live. Gente, a Mara é uma pessoa que me impactou desde a primeira vez que eu estive com ela em Salvador, na Bahia. Ela fez algumas orações pela minha vida e despertaram algo no meu espírito. E eu estava orando há muito tempo para que o Senhor me desse uma líder de intercessão, um líder ou uma líder. E aí, uma certa hora, Deus me direcionou para convidar a Mara. E a Mara veio com força total, meu irmão. E nós temos sentido aqui a cobertura, a liderança dela sobre o grupo, o trabalho que ela tem feito, se conectando com cada um dos intercessores, entendendo, conhecendo melhor cada um deles, ministrando. Ela ministra na vida dos intercessores, para que os intercessores estejam aptos a ministrar sobre nossa vida, minha família, nossos projetos, a base. Eu sei que Deus vai levar essa mulher aí. Eu costumo brincar com a Mara, mas é uma brincadeira cheia de verdade. Eu digo, Mara, que você é a próxima Ezenete do Brasil e do mundo, né? Porque cajados são trocados de tempo em tempo. Nós aprendemos isso na Bíblia. E assim será. E ela está em Salvador. Gente, tem lugar melhor? Um lugar com o nome de Yeshua. Salvador, em hebraico, é Yeshua. E ela está em Salvador. Vocês têm que ver o escritório dela. A sala de atendimento tem uma janela que você vê Salvador de tudo assim, uma coisa mais linda. Eu imagino ela orando lá, intercedendo por vocês. Mas, Mara, seja bem-vinda. Conta um pouquinho do seu testemunho para o povo te conhecer. Eu quero que eles te conheçam e depois eu ainda quero que sobe um tempinho para eu ministrar algo sobre a sua vida. Fica à vontade. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, apóstolo. Já vi que o pastor Luiz está aqui, que sempre fala comigo, um homem de Deus. É uma honra Chacaramanaya.
dividir esse espaço aqui com vocês. É uma honra, é um tempo específico, um tempo preparado do Senhor, né? Depois que eu te conheci, apóstolo, Deus ele fez um grande reboliço em tudo. Ele foi mudando as coisas de lugar. Houve um grande desatar de destino, né? Então, foi um... Mara, deixa eu te interromper só um segundo. Gente, escrevam, por favor, em letra maiúscula, assim, Profeta Mara, dois pontos, líder de intercessão da base apostólica. Entendeu? Profeta Mara, dois pontos, líder de intercessão da base apostólica, para eu fixar aqui. Pode continuar, Mara, por favor. Pronto. Então, como é a minha história? Eu sou psicóloga, né? Trabalho como psicóloga aqui em Salvador. O Senhor, ele me deu uma clínica, no qual eu coloquei o nome de Amor Psi, que foi uma direção dada por Deus, porque seria uma clínica marcada pelo amor. E me deu uma direção também que eu trabalhasse com atendimento humanizado. E o atendimento humanizado, ele tem como característica você olhar para o indivíduo a partir do que ele traz e não a partir de uma patologia. E aí eu entendi por que Deus havia feito isso, porque no meu passado eu vivi uma relação muito abusiva, uma relação muito destrutiva, na qual eu desenvolvi uma dependência emocional. Então, por muitas vezes na minha vida, as pessoas me olhavam a partir da dependência, a partir da patologia, e não a partir daquilo que eu carregava. E foi um processo muito doloroso, muito difícil na minha vida, mas foi um portal no qual Deus usou para que eu me achegasse a Ele, para que eu entendesse que Ele é o Salvador da minha vida. Então, a partir disso aí, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a buscar ao Senhor. Muito imatura na fé, muito ingênua nas coisas, mas assim, desejando o Senhor. Eu costumo dizer, apóstolo, e assim, quem me conhece sabe, o que é prioridade dentro do meu espírito, independente de qualquer coisa, é sentir a presença de Deus no lugar que eu esteja, no lugar que eu vá. Em cada passo que eu venha dar na minha vida, eu preciso sentir isso. Até em um atendimento clínico, se não houver uma convicção de que Deus ele tem um direcionamento para aquilo, o atendimento não flui. Então, isso é algo muito, muito forte na minha vida. Então, eu vivi durante algum tempo com uma pessoa que foi um relacionamento marcado por um abuso, por algo muito destrutivo, marcado por dor. E que em todas as palavras que eu recebia, eu fui uma pessoa nessa época em que eu não conhecia o Senhor, a minha casa era uma casa que recebia profetas. O pessoal de São Paulo vinha pregar na igreja e eu não sei como é que acontecia, volta e meia, os pregadores, os profetas ficavam hospedados na minha casa. E eu dizia assim, meu Deus, eu não tinha aquela intimidade com Deus, mas eu apreciava aquela presença, aquela coisa. E as palavras que eu recebia nesse tempo era: Deus, ele vai transformar toda maldição em bênção. E era essa palavra, e uma palavra que permeou muito a minha vida, foi a palavra de Isaías 54. Né? Então, Deus, ele está até aqui. Eu até separei depois para poder falar um pouquinho. Deus, ele começou a falar comigo através da palavra de Isaías 54 e através dessa palavra também que ele iria transformar toda maldição em bênção. E era um tempo tão difícil, um tempo tão complicado que eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir sair de uma dependência emocional? E quem vive, apóstolo, só um minutinho, deixa eu botar aqui. Quem vive uma dependência emocional sabe o quanto é difícil você passar por uma dependência emocional sem você viver, de fato, um tratamento, sem você passar por um tratamento. É algo extremamente difícil. Então, eu não sei como foi que eu consegui, sozinha, passando por essa situação e vencendo essa dependência emocional.
Eu lembro que quando eu procurei um psicólogo na época, eles falaram assim para mim, Gilmara, como foi que você conseguiu vencer um nível de dependência emocional tão forte sozinha? E aí eu lembro que eu dizia assim, eu não venci sozinha, eu venci com Deus. Mas eu era muito imatura, muito ingênua. E aí, no meio daquela tempestade, no meio daquela situação tão dolorosa, no meio daquela situação tão difícil, eu lembro que uma vez eu cheguei para o Senhor e eu disse a Deus, Senhor, me dá um sinal que eu preciso seguir, e eu preciso seguir sem nenhuma amarra na minha vida. E se o Senhor tem essa relação para a minha vida, eu peço ao Senhor que me dê um sinal e dentro de um mês eu receba um buquê de rosas vermelhas. Eu disse isso no auge da minha dor, mas em espírito. Em nenhum momento eu abri a minha boca para falar em alta voz. E, apóstolo, eu orava todos os dias com tanta convicção que Deus ele responderia a minha oração. Eu orava, eu pedia ao Senhor, e eu pedia ao Senhor que em um mês ele me respondesse. Antes de completar um mês, eu tinha recebido na minha casa profetas e pastores que estavam participando de um congresso em Salvador. E quando eu cheguei em casa, eles já não estavam. E eu falei assim, vixe, a casa está vazia, devem ter saído para pregar. Quando, pouco tempo depois, a companhia toca. E aí, quando eu abri a porta, tinha uma pessoa com a mão para trás. E essa pessoa dizia assim para mim, Deus, eu estava na rua e Deus mandava eu ir na floricultura. E aí eu peguei um buquê de rosas vermelhas para te dar. Só que quando eu segurei o buquê, o Senhor falava no meu ouvido, não é um buquê, é apenas uma rosa vermelha. E ele me entregou aquela rosa vermelha, e junto com aquela rosa vermelha, ele dizia que Deus tinha ouvido a minha oração. E aí eu peguei aquela rosa vermelha, imatura na fé, só crendo mesmo que Deus era um Deus do impossível. Eu disse, Deus, eu tô com uma rosa vermelha. Mas o que que o Senhor vai fazer na minha vida sentimental? O que que o Senhor vai fazer na minha vida nessa área? Que rumo é que eu vou tomar? Apóstolo, em 7 dias, ela desatou. Minha internet ela tem uma conexão muito forte. Eu acho que foi aí que travou, né, pastor? Ah, pronto, você Mas ouviu até onde? você disse, eu não sei que rumo que eu vou tomar. Aí você falou apóstolo, aí Pronto. travou. Dentro de uma semana, quando eu fiz essa oração ao Senhor, ele tirou tudo do lugar. Tudo do lugar. E houve aquela situação na minha vida. E eu fui parar em São Paulo, passando uma semana na casa de uma apóstola e vivendo ali um grande trabalhar de Deus. E quando eu botei os pés em São Paulo, cheguei na casa dela, a casa dela do lado tem uma igreja, ela falou assim, filha, entra na igreja, porque hoje o Senhor te diz, é o grande basta dele na tua vida, e a partir de hoje ele começa a mudar a tua história. E a partir daquele portal que se abriu na minha vida, eu voltei para Salvador, e eu voltei para Salvador para retomar uma história, retomar a minha história que apesar da dor, apesar dos cacos, apesar das desilusões, eu sabia que eu tinha uma força com quem eu tinha que contar, que essa força era o Senhor. E eu comecei a retomar minha vida. Voltei para a minha faculdade, comecei a estudar, comecei a dar conta dos meus estudos. Eu estudava na época com um pai de santo, um pai de chiqueiro. Ele fazia faculdade comigo, era um grande amigo que eu gosto muito. Os pais de santo são uma bênção, né? Deu uma Sim. travadinha de novo aí. Mas eu vou aproveitar que você estava falando do pai de santo, né? O pai de Sim. santo é uma bênção, né? Porque
Eu sou pai de santo, por exemplo. Que meus filhos são santos, né? Sim, Todos, todos os meus filhos espirituais são santos de Deus. Então, sim, pai de santo é uma bênção. Mas brincadeiras à parte, às vezes Deus usa o pai de santo para abrir os olhos espirituais e proféticos do filho de santo. E quando os olhos e portais são abertos, Deus vai lá e recupera e traz para a igreja, né? sim, Você está sim. ouvindo louvor aí? Tá bem baixinho. Você quer que eu tire? Diminui só mais um pouquinho o louvor, se possível. Gente, Pronto. isso é coisa de profetisa. Ela fica ouvindo louvor para depois começar a profetizar. E é terrível, porque quando eu fico perto da Mari, eu quero profetizar na vida dela, mas antes disso ela me pega. Ela é rápida no gatilho. Depois ela vai saber por quê. Manda fogo. Pai de Então, santo. assim, eu estudava com esse pai de santo e ele dizia assim para mim, todos os dias que eu chegava na faculdade, nunca esqueça, ele dizia assim para mim: Gil, você conseguiu vir para a faculdade hoje? Você teve cabeça? Aí teve um dia que eu falei assim: ó, amigo, por que você sempre me faz a mesma pergunta? Eu tenho que vir para a faculdade, eu tenho que estudar. Aí ele falava assim: você não imagina o quanto você precisa enfrentar todos os dias para estar de pé. Grande é a força do mal tentando lhe combater. Aí ele dizia: mas o Olha. homem de branco que você serve, ele é muito poderoso. Eu passei, assim, metade do meu curso de psicologia com essa pessoa. Conversava bastante com essa pessoa. E quando a gente passava, vinha gente de Portugal, vinha gente de fora para fazer trabalhos com ele. E quando a gente passava por uma prova, por uma situação muito difícil, ele dizia: Gil, corre aqui. E eu dizia: o que foi? O que é que você quer? Ele: pede ao homem de branco para nos ajudar, porque nessa prova ninguém vai passar. E aí, apóstolo, ele começou a apresentar um Deus muito poderoso na minha vida que eu não tinha consciência. O Eu não próprio tinha pai de santo. consciência. O próprio Pai de Santo. E ele Olha, apresentava e eu João. dizia assim: meu Deus, o Senhor realmente é comigo. Porque o homem recebe gente de todo lugar do mundo e ele está me pedindo para orar por uma prova porque o homem de branco é poderoso. Então, foram diversas experiências que eu passei assim na minha vida. E no meio dessa caminhada, no auge da minha dor, ele se apresentou para mim e disse assim: eu sei que você está sofrendo muito, porque eu tive depressão, eu tive dependência emocional. E no auge da minha dor, ele disse para mim: eu sei que você está sofrendo muito, mas eu consigo resolver toda a situação. Basta você deixar. Ah, Apóstolo, eu consegui, mesmo com toda imaturidade, eu consegui entender que a minha força só vinha de Deus. E eu disse a ele: esse homem de branco que você sempre fala que está do meu lado, ele que vai me tirar dessa situação. E fantástico. eu consegui sair daquela história, uma história permeada por dor. Consegui começar a caminhar com o Senhor, passei a conhecer ao Senhor, passei a viver algumas experiências. Essa experiência da rosa, do buquê de rosas vermelhas, foi uma experiência muito pessoal, minha com Deus, algo marcado pela minha fé, pela minha intimidade com o Senhor. Deus, ele trouxe um grande divisor de águas na minha vida. A pessoa que eu me relacionava era um homem muito rico, era um homem que tinha muitos bens, ele tinha muitas propriedades, e um dia o Senhor falou assim para mim: filha, ele te abateu durante muito tempo, mas a partir de hoje eu te digo que eu coloco as mãos e você terá para alimentar esta família, esta pessoa. E eu disse ao Meu Deus. Senhor, eu falei: Senhor, isso não vai acontecer. Porque eu era estudante, eu não tinha condições nenhuma, não tinha nada. E ele era um homem que ele chegava, tipo assim, em um restaurante, ele via que o restaurante estava sem passeio, estava sem alguma coisa, ele dizia: manda botar um passeio aqui, manda botar botar um asfalto aqui. Então ele era um homem que ele tinha muitas posses. E aí Deus me fez essa promessa. No dia que eu recebi a rosa, que passou esses 7 dias que Deus fez um reboliço, apóstolo, e eu me afastei, a partir desse dia ele começou a perder tudo. Ele perdeu. Saiu perdendo muitas coisas, muitas coisas. E Deus começou a me abençoar. Deus começou a me levantar. E aí eu fazia uma feira para minha casa e fazia uma feira para a casa dele. Eu colocava gasolina no meu carro, passava no posto
e deixava a gasolina para o carro dele. Mas eu me alegrava muito em Deus. Não era nem passou perto de uma vingança, era o cumprimento de uma palavra, era o amor de Deus que vinha e trazia um divisor de águas. E aí a gente Fantástico. passou assim, eu vivi esse tempo específico que Deus começou a trazer esse cumprimento. E aí o Senhor começou a falar, filha, eu vou te levantar dentro da psicologia, eu vou te exaltar nessa terra, eu vou fazer o seu nome conhecido nesse lugar. E a partir desse tempo, Deus começou a fazer um grande reboliço na minha vida, na psicologia. Né? Deus fez um grande reboliço, onde ele dizia assim, vai chegar o dia que você não terá mais horário na sua agenda, porque muitas pessoas irão te procurar. Quando eu cheguei aí, você já estava vivendo esse tempo, você me levou para conhecer teu consultório, que na verdade não é um consultório, é uma clínica, né? Sim. Lindíssima. Gente, a coisa mais linda é a clínica Nós temos que orar, mas a coisa mais linda é a clínica da pastora Mara. Eu não sei, às vezes eu chamo profeta Mara, profetisa Mara, mas o segredo não está no título, está no nome, na Mara. E é muito lindo o que Deus fez ali. E é um lugar de unção, né? Cada cômodo dessa clínica é unção. Quando eu entrei, já conheci a Renata ali, já liberei uma profecia na vida da Renata. Aí depois conheci o marido dela, liberei a profecia na vida do marido. Aí eu fui andando pelos cômodos. Lá no último cômodo que você preparou, que eu recebi aquela massagem especial, fui ministrado no meu corpo e na minha alma. Tudo tem unção naquele lugar. E é, assim, chiquérrima, né? Chiquérrima. Glória a Deus. Foi promessa de Deus também ali na minha vida. Eu falando para o Senhor, Senhor, eu estou vivendo a melhor etapa da minha vida, fazendo meus atendimentos, tendo procura. E Deus falou assim para mim, não. Você vai colocar uma clínica e para você entender que sou eu que estou te dando, o seu paciente vai sentar de frente para o mar e você vai sentar de costa para o mar. E eu dizia, não, Senhor, não quero clínica, já está tudo bem aqui. No outro dia, uma amiga me liga, Gil, eu vi um espaço aqui para você montar uma clínica. Eu falei, mas eu nunca te falei que eu queria montar uma clínica. Ela, mas tem aqui, vem olhar. E aí eu olhei, achei muito legal o espaço, lembrei da palavra que Deus me deu, pedi um sinal ao Senhor uma segunda-feira, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, um sinal que era impossível. Olha, apóstolo, é tão impossível que era como assim, ó, é como o senhor pensar agora que o senhor vai encontrar o presidente quando o senhor sair na porta de sua casa. Foi um sinal impossível. Eu disse, Deus, eu só abro a clínica se o senhor me der esse sinal. Eu pedi 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, eu recebo o sinal, sabe como? Batendo na porta do meu consultório, dizendo, eu estou aqui. Aí eu abri a clínica. Só que eu não estava lembrando da Vista Mar. No meu primeiro atendimento com o meu paciente, quando eu estava de frente com o paciente, que o paciente falou assim, que vista linda, o Senhor me trouxe à memória que ele estava aí no cumprimento da palavra. E é sobrenatural, não dá para explicar. É uma sala com blindex, a parede é toda blindex. Em que andar? 9º. Imagina você no 9º andar. Tudo que o paciente vê é o mar, é a praia de Salvador, gente. O cara está sendo ministrado por uma profeta, psicóloga e olhando para a praia de Salvador. Esse negócio é muito forte. Apóstolo, e tudo que aconteceu na clínica foi uma direção de Deus. Quando eu botei o pé para fazer a clínica, o Senhor falou assim para mim, filha, estou eu escolhendo a madeira da clínica. Eu falei, madeira? Madeira como? 30 minutos depois... Gente, eu quero dar um abraço, um beijo especial para a apóstola Urânia. Apóstola Urânia, tô te vendo aí. Me chama depois que eu quero marcar contigo, fazer uma live contigo já na semana que vem, hein? Não abro mão. Essa mulher também é de Salvador, também é do mesmo ministério, é uma mulher de Deus, tem um ministério de cura interior tremendo, é das nossas. Quero marcar uma live para a semana que vem com Urânia. Vamos lá, pastora Mara. E foi a apóstola Urânia, a partir da primeira oração, num dia de quarta-feira, que ela olhou para mim e fez, menina, ore aí, os cultos de quarta-feira à tarde.
E quando eu comecei a orar, ela falou, menina, não é que essa menina realmente ora? E aí ela começou a acreditar em mim, junto com a apóstola Fabiana. E aí elas começaram a me dar oportunidades para pregar, me dar oportunidades para orar. Foi a partir do olhar dela, junto com a apóstola Fabiana, que as coisas ministerialmente na minha vida começaram a acontecer. Agora deixa eu dar um pause para fazer um mexão aqui. Gente, no dia... Que dia vai ser nosso congresso aí? Alguém sabe? Você lembra, o apóstolo Mara? Eu tenho agenda acho que aqui. é dia 14. A pastora Laíde está aí, ela vai botar aqui. Não, mas eu também tenho agenda aqui. Eu vou falar aqui. Gente, prestem atenção. Tem 81 pessoas online. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Dia 19 a 22 de novembro, 19 a 22 de novembro, estará eu, profeta, o apóstolo Éder Gregório, esse que é o nosso mestre aqui, que fala do Espírito de Jezabel, maravilhoso, Joseí Garrido, que falou das armaduras de Deus, da ativação espiritual. Nós três, irmão, eu falei, é Pedro, Tiago, João no barquinho. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos estar nós três juntos ministrando na igreja delas, que é a igreja da apóstola Fabiana, da apóstola Urânia, da apóstola Alaide, apóstolo Nilson, profeta Amara. Agora, só tem vaga, por causa da pandemia, só vai ter vaga para 50 pessoas inscritas presenciais nesse congresso. Vão ser 2 ministrações por dia durante 4 dias. Se você quiser, já chama eles, pelo amor de Deus, fala, eu quero escrever. Agora, a novidade é a seguinte, nós vamos transmitir tudo online. Vai ter uma equipe de filmagem online e nós vamos cobrar, se eu não me engano, a apóstola Fabiana vai cobrar R$100 para que você possa participar do congresso todo online. E eu quero, o pastor Luiz dos Estados Unidos aí, eu quero gente de todo o Brasil e do mundo, eu quero ter pelo menos 500 pessoas assistindo esse trabalho pela internet, que vai ser, meu Deus do céu, nós vamos para Salvador, por quê? Porque Salvador é o lugar onde o profético foi aberto. Por isso que o Olodum está lá. É por isso que o Alaqueto está lá. Eu, quando vou no Pelourinho, eu tomo a baqueta do pessoal do Olodum e do Alaqueto, eu começo a bater, que eu falo para eles, os tambores são nossos. Eles ficam nervosos comigo. Por quê? Porque o profético está lá, então nós vamos abrir a base apostólica lá. E essas mulheres são ativadoras de destino. O apóstolo Nilson também. Então, já estou fazendo um mexão aqui, fazendo um convite, depois nós vamos falar mais sobre isso. Vamos lá. Pronto, então, assim, a história da clínica veio a partir disso, e após o Senhor falar que escolheria cada detalhe da clínica, que ele colocaria madeira na clínica, com 30 minutos depois, a arquiteta me manda foto de um caminhão de madeira, onde ela dizia assim, eu já escolhi a madeira da clínica, e você vai gostar muito. E ali eu entendi que Deus estava escolhendo todas as coisas. E todo o processo da clínica foi com a marca de Deus. E é tão específico, apóstolo, que eu coloquei uma planta na clínica, tem por volta de 2 meses, só que era uma planta artificial. E o Senhor falava, tira, porque nesse lugar é lugar de vida, não é lugar de morte. A planta é artificial, eu quero vida. E eu me alegro muito nisso. Tudo fala, vejo... né? Exatamente. Eu me alegro porque eu vejo os detalhes de Deus em todos esses aspectos, em todas essas coisas e em toda a minha caminhada. Eu vi Deus, ele mudar a minha história. Eu vi Deus mudar o tempo na minha vida. Eu participei de um tempo e o Senhor colocou as mãos e escreveu uma nova história. E eu entrei em um novo portal e vivi uma história diferente com ele. E você está sempre atravessando portais. Eu tive pessoalmente com você no ano passado, comendo aquele peixe frito gostoso na beira da praia. E você me contou, o seu testemunho, ele tem muitos detalhes que talvez não sejam convenientes de contar numa live, né? Porque e são não dá situações muito tempo complexas. também. E não dá tempo. Mas é um testemunho muito forte, por onde ela passou, o quanto ela sofreu,
o quanto ela foi humilhada para ela estar assentada nesses lugares que ela está hoje. Sim. Agora, como o nosso tempo no Instagram passa mais rápido do que no relógio, eu queria ver se aí em 5 a 8 a 10 minutos no máximo, você possa falar um pouquinho sobre como foi que nós te chamamos para o Ministério de Intercessão, o que isso e o que isso gerou, o que aconteceu nesse período até hoje. Qual é o teu testemunho dentro do nosso Ministério de Intercessão? Para quem está chegando atrasado aí, a profeta Mara é a líder da nossa intercessão mundial. Ela é a próxima Zenete do Brasil, a próxima Valnice Milhomer do Brasil. E nós estamos construindo isso aqui com muita humildade, mas sabendo que vai crescer. Então, como é que é, Mara? Como é que foi a sua experiência na intercessão? Como é que tem sido? Então, quando o Senhor fez o convite para que eu participasse na liderança, no primeiro momento eu fiquei um pouco assustada, mas Deus ele confirmou no meu coração. E ele trouxe algo tão assim, foi um tempo, apóstolo, assim, uma mudança de tempo, porque quando você resolve dizer sim para Deus em um projeto que é genuinamente dele, é impossível você viver a mesma coisa. O tempo ele muda. Ele muda na sua vida, as coisas começam a mudar. E aí eu falei, Senhor, como é que vai ser? E quando eu comecei a ter contato com o pessoal do grupo, a gente começou a interagir, a gente começou a intercessão, começou esse contato, parece que Deus ele começou também um grande destravar na minha vida ministerial, na minha vida espiritual. Porque às E destravou vezes muito. destravou muito. Todo mundo que te conhece me chama para falar, meu Deus, como a apóstola Fabiana é a primeira, mas todo mundo que te conhece aí me liga e fala, meu Deus, como a Mara destravou e explodiu. Gente, só para vocês saberem, vocês que estão assistindo a live, a Mara, ela coordena uma equipe que ora por todos vocês, todos, por nossos filhos espirituais, pelos nossos filhos proféticos, a audiência da live, por quem faz live comigo. Ela ora por Jerusalém, eles oram pelo presidente Bolsonaro, para que o presidente Bolsonaro conheça o apostólico e profético, e não apenas o religioso. Esse povo ora, irmão, por tudo que vocês podem imaginar, e todos os dias. Mas fala aí. Pois é, e nós passamos por essa experiência e eu vi Deus ele trazer um grande destravar. É como se eu estivesse me aproximando daquilo que Deus tinha preparado, né? Daquilo que ele já havia falado, através da vida da apóstola Urânia, quando um dia me entregou os 5 ministérios, através da vida da apóstola Fabiana, quando já trouxe assim diversas palavras da parte do Senhor e trazendo esse tempo específico para a minha vida. E foi um grande reboliço. Por isso que quando eu te olho, eu vejo um grande desatar de Deus através da sua vida. A unção que Deus ele tem na sua vida é a unção que desata e é a unção que dá destino. Duas coisas. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. A unção que desata e a unção que dá o destino. A unção que mostra o caminho. E eu, genuinamente, eu vivi isso, né? A partir daquilo que foi liberado através das minhas apóstolas e a partir do tempo específico de Deus que trouxe a sua vida para se aproximar da minha. Então, a gente viveu... Pode falar. O meu primeiro nome, meu segundo nome, Ricardo, significa poderoso guerreiro, é o nome viking. E Martins significa o Deus da guerra. Então, esses dois nomes, eles falam sobre desatar. E o meu terceiro nome é Ribeiro. E é um nome de destino, porque a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que estão junto ao Ribeiro, né? E a palavra diz que até uma árvore que foi cortada no tronco, ao cheiro das águas ela brotará, quando ela está perto das águas, perto do Ribeiro. Então é isso mesmo, é o que Deus nos deu. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do seu nome também. Sim, e eu tenho vivido grandes experiências, né? Uma das experiências também, após aceitar a liderança do Ministério Ricardo Ribeiro,
foi a conferência que eu participei, né? Eu tive um convite da apóstola Verbênia, né, de Orlando. Pude experimentar de uma conferência no qual o Senhor trouxe uma graça tão específica e tão diferente, que foi algo histórico, palavras deles, que foi algo que Deus trouxe um divisor de água para o ministério. Então, quando você começa a dar passos dentro do propósito de Deus, ele começa a trazer um fluir novo. Ele começa Gente, a trazer sinais. vocês conhecem a apóstola Verbênia. Vocês sabem a potência que é a apóstola Verbênia e o apóstolo Célio. São pessoas tão plenas de unção e de conhecimento. E aí Deus levanta a Mara para ministrar para a apóstola Verbênia, para o apóstolo Célio e para os líderes todos. E eu acompanhei os testemunhos. Você abalou, tremeu com cada um deles, a começar neles, né? É isso mesmo. Deus levou você para ministrar no exterior, através da internet, e para gente de peso. Foi algo tremendo da parte de Deus, foi algo muito específico. E o mais interessante foi o que ela me disse. Ela fez no Instagram: eu preciso que você ministre para os ministros da minha igreja, porque Deus falou que é você e eu preciso obedecer. Não te conheço, não sei de onde você é, mas Deus falou que é você e eu via seu nome muito grande e mandava dizer que esse convite era para ser entregue a você. Então, eu entendi um fluir de Deus de uma maneira muito forte, um desatar de Deus de uma maneira muito forte. E eu reconheci... Gente, eu estou tentando pegar minha cachorrinha aqui, que ela está me arranhando todo. Vem cá, meu amor. Pera aí, Mara, fica aí, aguenta aí. Aí o que ela faz? Eu tento pegar, ela foge. E ela tá latindo, tá tentando agarrar na minha perna. Tá todo mundo aqui tentando pegar ela. Meu filho pegou. Obrigado, lindo. Vai, desculpe. Então, Tudo eu fala. passei a viver coisas bem tremendas da parte de Deus. A experiência espiritual tem sido algo muito forte nesse tempo na minha vida. Algo muito claro. Muito claro. Gente, vocês não têm ideia. Eu acho que eu não vou deixar ela profetizar hoje, não. Porque se ela profetizar, primeiro que ela me derruba aqui. E segundo, ela vai começar a profetizar na vida de vocês todos aí, hein? E eu não vou conseguir entregar o que eu tenho para entregar para ela. E hoje é dia de você receber, sabe, Mara? Eu não sou, assim, uma pessoa que... Hoje é um dia muito especial, porque eu tive uma live com o profeta Amaro de manhã. Não sei se você teve a chance de assistir. Ainda não, que eu estava atendendo. Gente, quem não assistiu a live com o profeta Amaro, foi uma das maiores lives de todos os tempos. Porque nós começamos a bater papo e nós entramos na área de casamento e Deus deu tanto código, tanto através de mim para ele, quanto através dele para mim e para a audiência, que ele mesmo me chamou aqui, da pouco ele falou assim: até agora estou impactado com o que Deus falou na live sobre casamento. Só para vocês terem uma ideia, o profeta Amaro disse que a palavra matrimônio está errada. Porque matri vem de mãe. Mas quem sustenta o casamento no mundo espiritual, e tem um argumento para isso, é o marido. Então a palavra deveria ser patrimônio. Casamento não é matrimônio, é patrimônio. E aí quando fala de patrimônio, fala de pater, que é pai, fala de paternidade, que o marido é paternidade na vida da mulher, fala de prosperidade, porque é patrimônio, fala de descendência, porque é geração. Então, foi muito forte. Agora, por que eu estou falando do profeta Amaro aqui? Porque Amaro e Mara significa a mesma coisa, sabia, Mara? Não. Olha que mistério. Eu sei que você é uma admiradora do profeta Amaro, assim como eu sou. Então, eu já te dou logo essa deixa. Vocês têm o mesmo nome no mundo espiritual. Amaro e Mara. E aí, outro dia, você me perguntou assim, por que o profeta Amaro é, às vezes, tão duro no jeito dele de falar, né? É porque Amaro significa Maro, Mara. A origem é de Mara.
Mara, nós sabemos na Bíblia que significa amarga, né? Amarga. Agora, como é que pode uma pessoa tão doce como essa aí, que está falando conosco, ter um nome no mundo espiritual de amarga? Então, aqui vai, algumas coisas, porque o tempo passa muito rápido. E eu queria fazer um mapa resumido. Em breve eu vou te dar o teu mapa profético completo. Mas eu vou te fazer um mapa resumido aqui. A palavra, o seu nome, na verdade, é Gilmara. Né? Gilmara Santos Lima, não é isso? Isso. Gilmara Santos Lima, né? Então, a palavra Gilmara, ela tem uma origem inglesa e germânica, tá? E significa, no primeiro contato, depois nós vamos entrar no hebraico, mas dentro da cultura inglesa e germânica, a palavra Mara ou Gilmara, que tem o mesmo significado, ela significa famosa pelo manejo da espada. Também significa combatente ilustre e também significa espada brilhante. Então, a primeira coisa que Deus diz para você dentro do seu nome, porque o maior título que alguém tem é o seu nome. Tem gente que luta a vida inteira para ser apóstolo, para ser profeta, para ser pastor, porque não sabe de nada. Porque o segredo não é o título, é o nome. Deus, por onde passava, ele corrigia nome. Porque o segredo está no nome. Tanto que há um nome sobre todos os nomes. Não é um título sobre todos os títulos. Né? Jesus, quando via Abrão, ele falou, poxa, legal, é pai exaltado, mas eu não quero um pai exaltado, eu quero um pai de multidões. Ele botou mais um azinho, ele botou uma letra para Abraão. Porque nomes são proféticos. Por isso que eu estou começando um trabalho agora que eu vou entregar o mapa profético da vida das pessoas com todos os detalhes. Né? Então, Gilmara, famosa no manejo da palavra, combatente ilustre e espada brilhante. Você é uma espada brilhante. Agora, o que é espada na Bíblia? Espada na Bíblia é a palavra. Então, Jesus, quando foi visto em Apocalipse, uma espada saía de sua boca. Porque isso fala do profético, isso fala de que quando você abre a boca, sai a voz de Deus. Você é famosa no manejo da espada, ou seja, você é famosa no manejo da voz profética. Você é combatente ilustre e espada brilhante, porque por onde você passa, a palavra é falada, a palavra profética é falada. Outra coisa, a palavra Mara, ela também vem de Maria. É uma abreviação da palavra Maria. E a palavra Maria, ela vem do hebraico Miriam. Miriam, ela era uma adoradora dos tamborins. Era alguém que estava sempre pronta para celebrar ao Senhor. Alguém que, mesmo saindo do Egito, da escravidão, passando pelo terrível que ela passou, lembra que nós falamos ainda há pouco de ciclos que você foi vivendo na vida? Sim. Miriam, ela atravessou o Mar Vermelho com Moisés, e quando chegou do outro lado, ao invés dela ficar contando testemunho de miséria, testemunho de tristeza, porque tem gente que só vive do testemunho passado. Tem gente que a vida passada é tão ruim e ela não tem nada bom para contar, ela só conta do testemunho passado. A coisa mais triste é alguém que vive do passado, porque quem vive do passado não tem futuro. Miriam, quando ela chegou do outro lado, a Bíblia diz que ela dançou e celebrou com tamborins. Isso fala de adoração e danças. Então, Mara é adoração, Mara são danças, Mara é espada brilhante, combatente ilustre, que é a palavra revelada. E Provérbios 27:7 tem uma coisa muito interessante, porque nós aprendemos na Bíblia que a palavra Mara também significa amargo. Amargo, né? Só que em Provérbios 27, essa eu aprendi com Judá Bertelli, essa aqui. Provérbios 27:7 diz assim, olha só que coisa tremenda. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, até o amargo é doce.
Por quê? O que é alma farta? A alma farta é a alma que acha que sabe de tudo. É a alma que acha que não precisa de profecia nem de revelação. É a alma que acha que a teologia já é o suficiente. É a alma que sabe que já aprendeu tudo. Sim. Então, a alma farta pisa o favo de mel. Você dá mel para ela fala assim, eu não preciso. Eu já tenho, eu já aprendi. Eu conheço pessoas assim. Eu já vivi tudo que eu tinha para viver na vida, eu já sou experiente. Sim. Agora, a alma faminta, a primeira live que eu fiz com o Judá Bertelli foi muito legal, porque eu falei assim, Judá, eu vou ficar calado aqui, você vai falar, porque você é profeta velho, maior, eu sou profeta novo. E ele fez assim, é ruim, meu irmão. Eu lanço um anzol espiritual no teu espírito e eu arranco o código de você porque eu quero aprender. E quando ele fez isso, pulou o negócio para fora e eu falei uma palavra que ele repetiu durante 30 lives depois. E ele sempre me diz, eu nunca tinha ouvido aquela palavra na minha vida. Aí depois ele explicou qual foi o segredo. Ele falou assim, é porque eu sou uma alma sedenta. E a Bíblia diz, para a alma sedenta, até o amargo é doce. E o que é o amargo? O amargo é a palavra profética. Porque a palavra profética nunca vem do jeito que a gente quer ouvir. Meu né? Deus, que revelação profunda. A palavra do profeta nunca vem do jeito que a gente quer ouvir. A pessoa fala assim, apóstolo, ore pelo meu casamento. Eu falo assim, não, eu não sou consultório espiritual, aprendi com o profeta amado. Aí a pessoa fica furiosa. As pessoas falam com Deus. Faz sentido para ti? Muito, muito sentido. Só que uma pessoa que é sedenta do espírito, a Bíblia diz, para a alma sedenta até o amargo é doce. Sabe por quê? Porque ela entende o código, ela não se rebela e ela consegue extrair o amargo. Uma alma amarga, uma alma sedenta, ela escuta o profeta e ela consegue entender Deus falando na voz dura, na voz de trovões, no confronto. Porque o profeta aponta o dedo, o profeta denuncia o pecado, o profeta, ele é amargo por natureza. Por mais que você seja doce, você é doce, mas no profético você entra no amargo. Porque no profético, quando você começa a falar certas coisas, a pessoa sai dali e fala assim, caramba, e agora? Como será? Não é assim que acontece? Exatamente. Eu vivencio essa experiência no consultório. Quando eu faço a sessão de confronto, o paciente fala para mim, por que você falou comigo dessa forma? O que é que aconteceu? E isso dentro da psicologia, hein? Sim, isso sim. Dentro da psicologia. Imagina quando ela está tomada no profético fora do ambiente. Eu vou ter que correr aqui que a live está passando. Então veja bem. Mara é amarga. Seu segundo nome é Santos. E esse aqui eu não preciso perder muito tempo, não. Santos significa guardada pela santidade. E também significa aquela que tem acesso ao lugar santo dos santos. É isso que significa Santos. E em Zacarias, capítulo 3, quando o sumo sacerdote Josué estava marcado pelo pecado, a Bíblia diz em Zacarias 3 que Satanás estava de pé no tribunal de justiça acusando o sacerdote Josué, e Jesus estava do outro lado. E Jesus falou assim, ele não pode tocar no meu ungido, porque é um tição tirado do fogo, uma brasa tirada do altar, mas ainda é meu. E a Bíblia diz que foi colocado na testa daquele sumo sacerdote uma mitra escrito Santo ao Senhor. Então, santo fala purificado, perdoado, e que tem acesso aos lugares mais santos. E quem entra no lugar santo, minha irmã, quem entra no Santo dos Santos pode entrar em qualquer lugar desse planeta. Em qualquer... Eu aprendi isso, eu tenho vivido isso. Eu tenho sentado com pessoas que eu nunca imaginei sentar, eu tenho falado com pessoas que eu nunca imaginei falar, porque eu aprendi que quem entra no Santo dos Santos pode entrar em qualquer lugar desse planeta. Aleluia. Então, esse é o teu segundo nome, Santo. Agora, o teu terceiro nome é Lima, não é isso? É. Lima, você sabe o que é uma lima?
Sim, uma fruta. É, mas não é só uma fruta, não. Lima é uma ferramenta de afiar. Eu sou serralheiro, eu sei disso. Eu fui serralheiro por muitos anos. Eu trabalhei construindo navio e submarino. Lima é uma ferramenta que ela tem várias fresas de metal e você faz assim com ela, e você tira as rebarbas do ferro e você afia uma faca com uma lima. Você afia uma espada com uma lima. A lima, depois eu vou te mandar a foto, é uma ferramenta de afiar. Então, você é uma lima. Porque além de você ser espada, você afia a espada. Você vai ser uma palestrante e uma criadora de profetas, e não apenas uma profeta. Você vai ser uma criadora de intercessores, e não apenas uma intercessora. Você é lima. Outro significado para lima. A palavra lima também significa aquele que atravessou o rio do esquecimento. Porque existem dois tempos na vida do profeta, o tempo que ele não é visto e o tempo que ele é visto. Davi tocava no palácio de Faraó e Faraó nunca tinha perguntado o nome dele. Mas quando Davi venceu o gigante, que foi depois, Davi falou assim, qual é o nome dele e o nome do pai dele? Porque na terra do esquecimento ninguém te vê. Mas quando Deus te revela, o mundo inteiro te enxerga. Olha o que está escrito no Salmo 82, versículo... Eu tenho 2 minutos, misericórdia. Salmo 88, versículo 12. Olha que texto tremendo de Davi. Serão conhecidas nas trevas as suas maravilhas, e a tua justiça poderia ser vista quando você está na terra do esquecimento? Então Davi está falando de uma pessoa que tem maravilhas e justiça, mas ela não é vista e nem conhecida porque ela está na terra do esquecimento, é um cativeiro espiritual. A pessoa tem unção, ela tem justiça, ela tem maravilhas, ela tem conteúdo, ela tem voz, mas ela está na terra do esquecimento. Serão conhecidas as tuas maravilhas e a sua justiça na terra do esquecimento? Só que lima significa aquela que atravessou o rio do esquecimento, saiu da terra do esquecimento e entrou no lugar onde vai ser vista e vai ser conhecida, porque chegou a hora de ser vista. Entende? Existe a hora de ser vista. Jesus ficou 30 anos no oculto, para que um dia o céu gritasse, esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Deus é o único que pode promover uma pessoa de verdade. Não é o marketing e nem o que indica. É o Senhor. É Ele que brada o nome do Filho do céu. E para finalizar, a terra do esquecimento, Lima, significa Lodebar, onde Mefibosete havia sido esquecido. Mas Deus levantou um rei chamado Davi, que perguntou no palácio, alguém conhece algum filho de Jonatas ou herdeiro de Jonatas para que eu possa honrar com a minha aliança e com a minha promessa? E tinha um cara chamado Ziba, que significa estátua, que sabia de Mefibosete a vida inteira, mas nunca tinha falado. Mas naquele dia Ziba falou, eu conheço uma pessoa chamada Mefibosete, ele está lá em Lodebar, na terra do esquecimento. Então Deus vai levantar Zibas, pessoas que nunca falaram de você e nunca te promoveram, porque nunca te deram valor. Mas a partir de agora vão começar a falar para os reis da terra. Existe uma pessoa chamada Mara, coloque-a na mesa do rei, porque Deus tem uma aliança com ela. Acabou o nosso tempo, minha irmã. Então eu vou ter que desligar, salvar. Que Deus te abençoe e recebe esse código em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau.